a gente passa por um fim de um relacionamento, a primeira fase que eu gosto de chamar é a fase da leoa ferida, tá? Então vamos lá. A primeira fase é a fase da leoa ferida. Normalmente, essa fase da leoa ferida, ela é característica do primeiro momento, ou seja, a partir do momento que esse relacionamento acabou, normalmente essa fase ela acaba permeando o teu emocional por mais ou menos um mês, tá? Um mês. Mas lembrando que tem gente que sofre e fica presa nessa fase o resto da vida, tá? Então vamos lá. A fase número 1 é a fase da leoa ferida. O que a leoa ferida sente? O que você sente num primeiro momento? Você sente o baque emocional, você sente a dor da rejeição, você sente o abandono, a solidão. Pontos muito característicos dessa fase é o choro intenso. Pontos característicos é você não ter ânimo para nada, você não conseguir trabalhar direito, você não consegue se alimentar direito, você deixa de cuidar de você, você acaba empurrando a tua vida, né? Então, você perde, é como se te sugassem toda a tua energia. E aí você não consegue mais dormir direito, você tem crise de ansiedade constantemente, de passar mal. Às vezes você está no seu trabalho, num dia normal, você tem uma crise, você tem que correr para o banheiro chorar porque você é tomada por esse sentimento. Além disso, esse momento da primeira fase, ele está muito vinculado aos entendimentos. Né? O que isso significa? Você tentar entender por que o teu ex tomou aquela atitude, o que desencadeou aquele fim de relacionamento, por que o teu ex muitas vezes te traiu, ele te trocou por uma outra pessoa, o que fez ele ter aquela decisão, e você busca entender, você é aquela sede incansável de tentar entender, Andressa, por que isso aconteceu, eu tô tentando buscar justificativas, eu olho para o passado, eu olho para as minhas atitudes, você se questiona sobre o teu comportamento, porque você pensa assim, meu Deus, mas eu me doei tanto para esse relacionamento, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, aonde eu errei, qual que foi o meu problema, né? Por que eu fui traída? O que eu fiz? Ou o que eu deixei de fazer que originou esse término de relacionamento? E aí você se culpa, você alimenta essa culpa muito grande, esse peso, essa responsabilidade, como se você tivesse o poder, né, a varinha mágica de dizer assim, não, eu poderia ter evitado isso aqui. Então, essa fase, ela é muito característica, né, esses sintomas são característicos dessa fase. Além disso, você guarda uma carga emocional muito grande, né, o teu ex teve determinados comportamentos e você não perdoa, você não consegue aceitar, você se sente injustiçada, você se sente violada, praticamente isso. E aí eu preciso te explicar, né? Por que esse momento, por que essa fase, ela é tão dolorosa? A maioria das pessoas que eu converso aqui nesse perfil estão presas nessa fase e os depoimentos que eu chego são depoimentos muito dolorosos da maioria de leoas que estão presas nessa fase. E por que acontece isso? A gente precisa entender que existe um vínculo biológico entre você e o teu ex. Como é que os relacionamentos eles são construídos? Qualquer tipo de relação, ela se constrói num primeiro momento, num plano emocional. Ou seja, você se conectou com as emoções daquela outra pessoa e vocês começaram a se entrosar, a se conectar, e aí começou a despertar o amor, a paixão, o desejo, o afeto e assim por diante. Então, tudo aconteceu desde o princípio num polo emocional, tá? E aí, esse relacionamento, ele ocorre nesse nível emocional. Quando acontece o rompimento, quando acontece esse término, a gente precisa entender que a tua mente, o teu programa mental, ele estava acontecendo vinculado com essa pessoa. Então, você tinha uma conexão emocional com essa pessoa. Quando acontece esse rompimento, é como se você levasse um choque emocional, como se você fosse, como se tirassem da tua vida ou algo muito importante. Tirassem da tua vida, você perdesse algo. Por isso que a gente fala que a dor do fim do relacionamento, ela tá muito similar à dor do luto, porque você sente esse rompimento, essa perda. Quando você está num relacionamento, a tua mente, o teu corpo, ele produz hormônios de bem-estar, tá?
E se você me disser assim, Andressa, mas eu estava num relacionamento ruim, eu produzia ainda esses hormônios, eu sentia esses hormônios mesmo assim? E a gente precisa entender que sim. Mesmo você estando num relacionamento onde existia um relacionamento disfuncional e desequilibrado, você registrou no teu inconsciente algum benefício. Então, algo de bom você conseguia absorver daquele relacionamento. E aí, o nosso corpo, ele produz hormônios quando a gente está apaixonada, quando a gente está apegada, quando a gente está nesse vínculo afetivo. Hormônios que você já deve ter ouvido falar, que é a dopamina, que é o hormônio do prazer, e a ocitocina, que é o hormônio do apego. E aí, o que acontece? Quando você passa por esse fim de relacionamento, acontece um rompimento. Ou seja, você tomou um choque, o teu inconsciente, ele vai gerar uma emoção. Então, você vai vir carregada de sentimentos ruins, tá? De sentimentos ruins. Porque você levou um tombo, você levou um choque, você levou algo inesperado. E o que acontece? Sempre que a tua mente, tá? Passa por um evento traumático, tá? Sempre que a tua mente passa por um evento traumático, o que acontece? O teu sistema, o teu inconsciente, ele não consegue organizar muito bem essa dor, esse trauma. O teu sistema, ele tem um mecanismo de proteção, digamos assim. Qualquer evento traumático que você passar, o teu sistema ele vai armazenar aquilo no teu inconsciente. E aí, ele como se fosse uma armadura, ele cria uma proteção. É como se a gente dissesse assim para nossa mente: eu não quero mais sofrer, eu vou te proteger. O teu sistema ele vai tentar te proteger e vai criando bloqueios emocionais para você não acessar essas dores. O que acontece? Em outras palavras, você passa por um fim de um relacionamento, você carrega uma dor muito forte, sentimentos muito ruins, e o teu sistema para te proteger, ele armazena essa carga e tchum, esconde isso de você. Por isso que muitas vezes você sofre tanto, você não consegue digerir esse fim de relacionamento, porque a dor que você passou, ela foi tão grande, ela foi tão dolorosa, essa ferida que foi cutucada, esse trauma emocional, ele veio tão grande que você não consegue limpar isso de uma forma, né? Acessar o teu emocional para limpar isso, e aí você fica registrando isso por muito tempo, tá? O que eu quero que você entenda? Nesse cenário todo, a gente precisa entender que o nosso emocional, tá? Ele vai sempre nos camuflar, ele vai sempre tentar nos esconder. Só que por que você tem que passar por essas 4 fases? Porque existe um início, um meio e um fim. Ou seja, você precisa passar por tudo isso para conseguir chegar no final e dizer assim: bom, superei o meu ex, limpei essa carga emocional.